Graça e paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos. Quero com alegria compartilhar convosco mais um estudo nessa retomada que a gente está hoje. Alguns imprevistos aconteceram, retardando um pouquinho a gravação de um subsídio para esse terceiro trimestre de 2020, perdão. Uma edição especial que estamos estudando, que fala sobre os princípios divinos em tempos de crise. Foi uma lição ministrada em 1993. O comentarista foi o nosso saudoso pastor Eurico Bergs, e já descansa no Senhor. Mas em 93 ministrou essa lição maravilhosa, vindo de encontro com a situação dos tempos de 93, apontando para muitas coisas, e que, por incrível que pareça, essa edição especial soou tão importante para os dias em que estamos vivendo. Pandemia, crises, pragas, sinais cuja Bíblia já apontava, já mostrava que isso iria acontecer. E que o recurso para a igreja seria a oração, a obediência à palavra, a voltar-se para Deus e esperar a sua salvação. Isso, por certo, já aconteceu historicamente ao povo judeu. Ainda esperam, sim, os ortodoxos, o Cristo deles, o Messias. Mas para nós, cristãos judeus, ou nós, cristãos gentios convertidos, cremos que ele não só veio, como já morreu na cruz, ressuscitou e deixou-nos uma promessa, mostrando que erramos, para não falar que erraram, na interpretação de que ele viria como Messias, mas o próprio Isaías profetizou o servo, e que como servo ele cumpriria, e quando ele disse: Pai, está consumado, ali deu fim a uma etapa e início a outra. Então Cristo fora revelado, manifestado, transformou vidas, levantou e inaugurou a igreja, tornando agora, como Paulo diz, quebrando a parede da separação entre judeus e gentios e tornando todos um só povo, uma igreja. Amém? Então, antes de mais nada, gostaria de te convidar para orarmos, para que esse estudo seja de grande importância para a sua vida. Amém? Eterno Deus e soberano Pai, eu agradeço, Senhor, este privilégio e essa oportunidade de ter meu amigo e amiga assistindo, Senhor, este internauta que pesquisa, estuda e tenta compreender as Tuas sagradas Escrituras. Pedimos que os céus sejam abertos e que o Teu Espírito Santo nos dê a clareza nesse estudo e esteja conosco, ó Pai, que sirva para aqueles que estão indecisos, com dúvidas, aqueles que não estão compreendendo, que para aqueles, ó Pai, que talvez discordarem, tenham assim pelo menos a sensibilidade de notar que estamos fazendo uso da palavra de Deus e de recursos que visam e enquadram-se assim numa visão mais própria para esclarecer, para não dizer, ó Pai, que existem erros de interpretação, erros assim, ó Pai amado, nos livros a quais estamos lendo, onde muitos apontam como erros bíblicos, mas, ó Pai, sabemos que as pessoas erram, as pessoas podem interpretar errado, mas a Tua palavra não contém erro. Ela é inspirada, sagrada, Pai amado, totalmente divina e inspirada pelo Senhor. Então, neste momento, que o Teu Espírito nos oriente, em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria também de dizer a vocês que já há disponível o próximo tema deste quarto trimestre que estudaremos, tá? Que é a fragilidade humana e a soberania divina. Há disposto aí nas livrarias, você já pode adquirir. Essa é a revista Lições Bíblicas, tá? Desta feita, o comentarista é o nosso pastor José Gonçalves. E eu entendo que todo o estudante da Palavra de Deus, ele deve
com antecedência, este é um ensinador cristão, buscar assim, com antecedência, se preparar, ter material e somar para que na sua aula você possa dar além daquilo que está proposto na revista, tá bom? Há ainda lugares que as pessoas só leem a revista, mas isso já é, acredito que passado, estamos no século XXI. É bem visto que os tópicos e esse estudo, que levará as 5 aulas, quase calhando com o final da lição, é justamente por perguntas que nos fizeram, indagações, curiosidades, textos que ficaram, será que é? Né? Pastores que ligaram e disseram, pastor, eu estou em dúvida de ministrar essa aula concernente aos reis, alguns títulos que eram dados. Então, nós visamos com isso trazer uma clareza para que você entenda perfeitamente. Porque a Bíblia não é simplesmente lê-la, nós também temos que conhecer um pouquinho da história secular, paralela, digo bíblica, tá? Pesquisar, sim, por que não, alguns historiadores, alguns comentaristas, e ver que alguns divergem, outros não, tá? Unir isso, mas também há algo muito importante, e que não é ministrado nas escolas teológicas, na grade curricular lá do básico, médio e bacharel. É curso que você tem que fazer naquela modalidade livre de conhecimento, que é o curso de cronologia bíblica. Então isso faz muitas pessoas pecarem, não entender que entre aquele tempo e outro passou. Alguns reis morreram, seus filhos reinaram, não reinaram bem, tiveram curto espaço, e às vezes Daniel não vai questionar sobre eles, fala a respeito só de Dário, mas entre esse espaço pode ter ocorrido, não quero antecipar o estudo, mas pode ter ocorrido de ter passado outras pessoas. Isso é o que diverge, porque se Daniel não falou, mas Esdras mencionou, mas Neemias não, isso não quer dizer que Esdras esteja errado, Neemias esteja errado, ou como por muito tempo deram Daniel como um profeta falso e errôneo, e depois se desculparam quando alguns documentos foram achados, e aí viram que Daniel realmente não estava errado. E voltou novamente a credibilidade em Daniel. Então tudo isso deve ser muito bem estudado, tá? E essa é a lição que nós estamos desse trimestre. O subsídio eu gostaria de passar com vocês, algo que a gente vai falar, que são o quê? São o que a gente pode chamar de complicações de contextualização e aparentes erros de interpretação, não erros bíblicos. Tá? É claro que às vezes, de uma Bíblia para outra, pode haver contextos que na concepção do comentarista, tá? Daquela pessoa que comenta a Bíblia, no rodapé dela, todo estudo tem um comentarista, talvez a interpretação dele seja divergente à sua. E você tem o direito de aceitar ou não aceitar. Perfeito? Então, desde já, gostaria, né, de antecipar e dizer que se você discordar de qualquer coisa que for falada, simplesmente examine melhor, né, pesquise as fontes de onde nós tiramos tais estudos, tais conclusões, antes de nos julgar. Perfeito? Mas quero crer que você vai sim gostar do conteúdo. Então vamos lá. Eu gostaria de falar que primeiro nós estaremos estudando o livro de Esdras e Neemias, tá? Um paralelo, tá? E pareceu-nos oportuno fazer esse estudo, porque o conteúdo da lição desse trimestre, que é baseada em Daniel, é baseada nos livros históricos que mostra todo o período do cativeiro babilônico, e se a gente for simplesmente ler o livro de Daniel, o livro de Esdras, ainda assim a gente não vai ter clareza, então precisa de compreender vários livros, vários textos, e é o que a gente fez nesse estudo, tá? Então eu gostaria de começar dizendo que com a queda da Nínive, né, uma arrogante capital do Império Assírio, que se deu por 606 a 605 a.C., império que foi
a gente pode chamar de terror dos povos, tá? Isso aconteceu do ano de 605, do ano de 605, entre 606 a.C. Lembrando vocês que a data nessa ocasião ela é decrescente até chegar ao nascimento de Cristo, e aí tornou-se a ser crescente, onde nós estamos hoje no ano de 2020, né? Depois de nosso Senhor, tá? Ano de nosso Senhor Jesus Cristo. E todas essas datas antes, né, as chamadas de AC. Então, por volta de 606, 605, essa tão terrível capital da Síria, tá? Ela vinha com um terror sobre os fracos por mais de 200 anos. Países, povos fracos que não resistiam, principalmente pela agressividade que este povo barbarizou os então considerados povos fracos. Dentre eles, por que não dizer que infelizmente Israel é um deles. Tá? Estava aberto o caminho para uma nova era. Eles queriam povoar, eles queriam dominar. Essa era o objetivo dele, né? De mais liberdade, compreensão entre os povos vencidos e vencedores. Era essa fase que estava sendo vivida naqueles dias. Por anos, vinham os povos oprimidos procurando livrar-se da Síria. Tínhamos que escapar da Síria. A Síria barbarizava, a Síria ela tirava os costumes dos povos, ela misturava as línguas, as religiões, descaracterizando os povos, e aqueles que não aceitavam eram mortos a fio de espada. Era uma coisa muito terrível. Geralmente isso acontece com pessoas que a gente costuma dizer assim, são bárbaros, e atitudes que até hoje ainda acontecem. Pessoas que querem chegar tirando característica do pastor que saiu, do líder que saiu. Nunca faça isso, irmãos, né? Bom, estou correndo para uma aplicação, quando na verdade é um estudo. Mas amém, vamos lá. Então, estamos lembrados, né, de embaixadas babilônicas que veio a Jerusalém por ocasião da doença de Ezequias. Quem não lembra, quando Ezequias adoece, e que o profeta vai dizer que a doença dele, ele tem que colocar a casa em ordem, porque a doença dele não era... não o manteria vivo, não teria recuperação, era para a morte, tá? Então, para saber como ia, né? Mas Isaías, ele vendo as coisas ao longe, ele não gostou da vinda do grupo mandado por Nabopolassar, que era o rei da Babilônia, um súdito da Síria. Então veja que a questão, o profeta já percebeu que algo estava errado, né? Que algo já estava acontecendo. E estranhou aquela visita, tá? A trama estava bem ordenada, né? E de fato, Nabopolassar de Babilônia, né? Junto com Siaxires, né? Ou em outras versões vai falar de Siachares, tá? Da Média, uma outra cidade babilônica que na frente vocês vão ver que se uniu, né, junto com Babilônia, contemplando um novo governo, abatendo a tão famosa e terrível Assíria. Foi o tempo que o cativeiro de Israel, eles pensaram, acabou, né? Quando na verdade estava por começar. Esse povo assírio, ele foi simplesmente um espinho para Israel. Um espinho que essa história ela vai nos trazer algo que começou lá atrás e foi tema da lição de domingo passado, aonde dá início à tão terrível perseguição da Assíria e aonde a Síria se tomou em Israel capital, chamando-a de Samaria. Então na aula passada você viu a perseguição feita dos samaritanos, né? Desde a aula retrasada com a aula passada, estamos tocando nessa tecla. O quanto eles perseguiram, não dando ocasião para Israel, e entrando aquele chamado cisma, da qual quando você vai ler o capítulo 4 de João, ele vai dizer assim, a seguinte frase para a mulher samaritana, né? Que quando Jesus se aproxima e vai falar com ela, aí João abre um parênteses e fala, porque judeus e samaritanos não se comunicavam.
Então, por esse fato, houve este cisma antes que a Babilônia dominasse. Mas vamos continuar aqui, né? Cercaram a valente cidade, que depois de um cerco caiu, e com ela ruindo os mais famosos império em crueldade entre todos os que conhecemos. Caiu a tão famosa Assíria, tá? Isso em 605. Aí é onde que morre Nabopolassar, da qual falamos, e sobe ao trono de Babilônia o grande e temível Nabucodonosor, mais conhecido. Então veja que às vezes nós falamos sobre Nabucodonosor, mas não conhecemos essa história que aconteceu antes, que foi Nabopolassar, que antes abate a tão temível, tá vendo? A Síria, e aí sim, quando ele morre, sobe Nabucodonosor. Que Nabucodonosor tem aquele anseio, aquele desejo por um crescimento de mundo, né? O mundo daquela época, de dominar todos os povos, todas as nações. E aí você vai reconhecer que esse homem, né, lá para frente, ele não reconheceu a soberania de Deus, tá? Então, por volta de 605, morre Nabopolassar e sobe ao trono de Babilônia o grande Nabucodonosor, que haveria de destruir o reino de Judá. Então, quando eu disse que Israel pensou que agora seria bênção, agora é que piorou a situação. E todo mundo sabe que havia o reino do sul e o reino do norte. Até então, a Assíria acabou com o reino do norte, customizou eles a ponto de ter aquela questão da adoração, né? E foi muito complicado. Porém, Judá, que estava livre desta opressão, e onde estava o templo, onde estava o sacerdote, onde estavam os levitas, agora não deixaram também, porque Nabucodonosor desce para levar cativos à Babilônia, a primeira remessa, dentre a qual vai Daniel, a segunda remessa, da qual vai o profeta Ezequiel, e por último uma terceira remessa, da qual eles queimam tudo, destrói o templo, e a ruína acontece sobre todo o Israel, tá? Então é aí onde estava aberta a porta para uma outra era não muito melhor, né? Porém menos sanguinária que a anterior, porque o que difere dos babilônicos para os assírios é que os assírios matavam, oprimiam, sabe, eram sanguinários. Já os babilônicos não. Os babilônicos, eles queriam adquirir a cultura. Olha só, enquanto os assírios matavam os reis, os príncipes, os sacerdotes, por causa da adoração do Deus, você vai ver aqui que Nabucodonosor leva príncipes como Daniel, moços de linhagem, sangue azul, e vai para lá para estudar e ficar com eles. Então é uma cultura diferente, onde vai absorver, vai coletar as informações de A, B, C para somar mais. Por isso se tornaram um povo de muita cultura, de tal conhecimento profundo. Isso já vem das raízes, porque você vai ver que na história Abraão, né? Abrão ainda morava na cidade de Ur dos Caldeus, da onde surgem estes povos. Dessas raízes é que vem sair aí os babilônios, tá? Então, tudo que atualmente se sabe sobre a famosa capital da Síria, além do que a Bíblia nos ensina, nós devemos a uma pessoa, né? A arqueologia, que não é nem, vamos dizer assim, tem a pessoa por trás, mas se tornou arqueologia. Estudos sobre as antiguidades, escavações, descobertas, passou a ter esse nome, né, de estudar tudo que é antigo, tudo que é descoberto, que já desenterrou os palácios de Senaqueribe, tá, de Gitat-Pileser e Assurbanipal, tá, foram cidades, locais descobertos, que este homem, Assurbanipal, o último monarca que antes de cair com a sua cidade, colecionou tudo que havia da história antiga da sua cidade e de outros povos. Então, graças aos documentos, graças aos registros e às escavações que mostraram, tá, pedras desenhadas e prescritas, tudo isso nos trouxe esta novidade, onde que eu disse para vocês que até então descriam muito, inclusive em Daniel,
em outras questões bíblicas, em outros nomes, entrava em xeque-mate se era verdade, não está batendo, não está. Mas graças a esses documentários, a arqueologia finalmente caiu por terra a questão de que não, a Bíblia está errada, não, o profeta não existe, não, tá? Então, com isso, há um chamado Apêndice dos Reis, né? Em estudo sobre o livro dos Reis, você vai encontrar todos esses documentários. Hoje o estudante da história e da Bíblia, ele pode tomar conhecimento do que foram a grande capital e suas conquistas, tá? Então, esse documentário traz esses benefícios, tá? Ali, ó, alguns de seus relatos suplantam, tá, o que a Bíblia diz, pois entram em detalhes que a mesma Bíblia omite. É o que eu disse para vocês no começo, que a gente sempre vai depender e precisar de documentos históricos para complementar. Por quê? A Bíblia é inspirada e tem seus objetivos específicos. Mostrou, aconteceu, é real. Agora, na história, para se pesquisar e saber, aí precisa-se da história. Isso mostra o quão importante é a história, o quão importante é a geografia, o quão importante é a arqueologia. Engraçado que por muito tempo foi estudos desprezados. A geografia, porém, antes parece que só servia para mostrar mapas e locais, e hoje a geografia é importantíssima para complementar a história e afirmar os conteúdos históricos. Tá? E agora a arqueologia, que vai afirmar os conteúdos históricos e conteúdos geográficos. Então, são coisas especiais que estão acontecendo nos dias de hoje e que estamos enfrentando graças a essas descobertas. É engraçado que até o ano de 2000, quando estávamos na virada do século XX para o século XXI, ainda não tínhamos essa clareza, esse conhecimento. E de lá para cá muitas coisas, mas muitas coisas mesmo. Por isso a gente costuma até dizer, alguns irmãos não gostam da expressão, mas reciclar a teologia às vezes é necessário, né? Voltar a compreender alguns assuntos. Bom, vamos correr para que você entenda um pouquinho melhor. Então, a subida do trono da Babilônia de Nabucodonosor em 605 a.C. inaugurou, como dissemos antes, uma nova era, não tão sanguinária quanto a anterior. Coube-lhe a ingrata tarefa de liquidar o rebelde Estado judaico. As pessoas dos filhos de Josias, felizmente por causa da rebeldia, não se entregaram, se recuaram lá e não foram poupados. Então acabou sobrando até para a cidade e para a religião. A entrada de Faraó Neco nesta quadra da história, quando Josias morreu no Monte Megido, foi apenas um arranco da velha civilização no Nilo para se impor a tentar contrabalançar as forças orientais que também surgiram ameaçando o Egito, como mais tarde se viu, do encontro das forças de Neco com a coligação do medo babilônico. Demos informações de nosso estudo sobre o livro dos reis. Tá? Pelo que nos sentimos dispensados de voltar a tratar do assunto, porque ao estudar o livro dos reis, nos estudos passados que fizemos, as outras revistas, falamos muito a respeito desses assuntos. E aqui vamos focar um pouquinho na Babilônia. Fechado? Tá? Se Neco venceu, como disse o que Jeremias desmente, ou se vencer os medos e os babilônios, como parece ser a verdade, é assunto que escapa ao escopo destas simples notas. Neco, voltando da batalha de Carquemes, passou em Judá e substituiu o filho de Josias, que o povo havia colocado no trono por nome de Jeoacás. Isso na história você vê, estudamos lá nos livros de reis, quando estávamos estudando lá a respeito de juízes, a respeito da linhagem de Daniel, Davi, desculpa, tá? Todo esse conteúdo já foi estudado nos estudos
anteriores, tá? Vem aí nessa sequência nos mostrando essas realidades. Então, levando para o Egito, não sabemos a que título, tá? Pois colocou no trono como seu vassalo. E a ele Aquim, cujo nome foi mudado para Jeoaquim, tá? Mantido, né? Isso tudo foi uma simples tentativa de mostrar que era rei poderoso, o que não valia muito perante as forças de Nabucodonosor. Tá? De fato, Nabucodonosor apareceu logo depois, tá? Na história da Palestina, né? Para acertar as contas com o cambaleante Estado judaico, como nos informa Jeremias no capítulo 38, versículos 14 ao 28. Se você ler lá, você vai ver que já fora profetizado e informado por Jeremias a respeito de tal situação. Bom, queridos, o assunto do qual estamos tratando, né, como nos informa aí Jeremias, vai falar que se Zedequias tivesse tido mais coragem e bom senso, ter-se-iam salvo a cidade e o povo. Todos há de convir que, lendo o texto lá, a culpa recai justamente sobre Zedequias. A sua, tá? Aí vale notar, às vezes, a importância a respeito do que é profetizado, do que é falado e do que às vezes nós pedimos. Porque todos conhecem a história de Zedequias, todos sabem o que veio a desencadear e o quanto o povo sofreu pela decisão de um só homem. Isso faz a gente refletir o quão importante é aquilo que nós falamos, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós proferimos, né? Fruto dos nossos lábios, e lançamos. Eu vou finalizar por hoje dizendo a respeito de algo que eu aprendi com um pastor. Há 3 coisas na vida que a gente deve tomar muito cuidado. Mais pra frente eu aprendi com esse mesmo pastor a leitura, ler, ter hábito por ler o livro, conhecer. E aí eu vi que não se passava de um provérbio chinês. Ele ensinou de uma forma, uma adaptação, mas no provérbio chinês fala que há 3 coisas que se deve ter cuidado, porque uma vez feita não volta atrás. Aí no provérbio chinês fala que é o tiro de uma flecha. Uma flecha lançada não há como retroceder e voltar. Uma vez que você lançou, pau. Então, muito cuidado com as flechas que lançamos. A segunda questão em que ele falava era sobre oportunidades que aparecem. Uma oportunidade te aparece e se você aproveita ela, bênção. Se você não aproveita ela, nunca mais volta. É tchau e benção. Pode voltar outra, mas aquela nunca mais volta. E a terceira questão é uma palavra dita. Quando você fala algo, quando você toma uma decisão e sai da sua boca, nunca mais aquela palavra volta. Então, que a gente venha tomar muito cuidado com aquilo que andamos falando. Que a gente venha tomar cuidado com tudo aquilo que foge do nosso controle. Amém? Então, que Deus em Cristo te abençoe. Continuaremos falando um pouquinho mais a respeito do que veio a acontecer nessa tão proposta babilônica, tá? No próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir, tá bom? E aí eu prometo que eu vou lançar 2 vídeos essa semana para compensar aquele que ficou, tá? Então é bem provável que baixemos este vídeo dentro de poucos minutos e já estaremos gravando o próximo para quem sabe sábado ou domingo postaremos novamente, tá bom? Então se você quer conhecer mais, saber a conclusão, no próximo vídeo teremos esse encontro, amém? Que Deus te abençoe e te guarde.